Vestibular da UFVJM, obras literárias. Sejam todos bem-vindos aqui nesta nossa videoaula. Eu sou o professor Márcio Adriano Moraes e esta aula será comentário das questões do nosso simulado sobre as obras literárias. Se você está chegando agora ao nosso canal, obviamente, primeiramente, se inscreva no nosso canal, já deixa aquele like, assista a playlist, nós temos aqui na descrição a playlist das análises das obras, comentário de questões das obras que estão no repertório que foram listadas como obrigatórias para a prova da Federal Diamantina. Casa Velha de Machado de Assis, Romanceiro da Inconfidência, Tortarado e Olhos d'Água. Se você ainda não é nosso aluno, nós temos um caderno de questões específicas dessas obras. São questões inéditas e exclusivas que são certeiras. O gabarito comentado com análise literária, abrangindo todas as possibilidades que você, enquanto estudante, deve saber para resolver a prova da Federal, que será agora dia 25 de maio de 2025, certo? Nesse vídeo, vamos comentar as questões do simulado. Se você não respondeu essas questões, se você está chegando aqui agora, resolva primeiro, né? O link está aqui na descrição. Então, resolva essas questões. Depois você volte aqui para assistir ao comentário. São 8 questões. Vamos comentar cada uma e, obviamente, tirar a sua dúvida caso você tenha deslizado em alguma dessas questões. Belezinha? Então, vamos lá para a resolução dessas questões propostas por nós mesmo aqui para a Federal Diamantina. Vamos então, seguindo a ordem do simulado, questão 1, lembrando que são todas questões autorais, né? São as questões aqui, MASME, ok? Márcio Adriano Silva Moraes, MASME. Texto base para responder a questão. Então vamos ler aqui um fragmento de Itamar Vieira Júnior, lembrando que essas questões que trazem texto base, elas são bem básicas mesmo. Então, com a leitura do texto, você consegue captar ali qual é a linha de raciocínio do elaborador da questão e, obviamente, encontrar a resposta correta a partir das próprias palavras que contém no texto base. Vamos lê-lo aqui. Chegamos à fazenda há muitos anos. Cada um aqui sabe como foi. Essa história já foi repetida muitas vezes, 1000 vezes. Muitos de nós, a maioria, posso dizer, nasceram nesta terra. Nasceram aqui, nesta terra que não tinha nada, só o nosso trabalho. Isto tudo aqui só existe porque trabalhamos esta terra. Eu nasci aqui. Meus irmãos nasceram aqui. Crispina, Crispiniana e a família também. E os que nasceram e os que não nasceram já estão a maior parte de suas vidas em Água Negra. Os donos pisavam os pés nesta terra só para receber o dinheiro das coisas que plantávamos nas roças. Todo mundo sabe das histórias de seu Damião, seu Saturnino e Zeca, meu pai. E sabe das histórias do Jaré e de tudo o que vivemos aqui. Sabe melhor que qualquer forasteiro quantas secas já vimos se abaterem sobre a fazenda e quantas enchentes comeram nossas roças na beira do Utinga e do Santo Antônio. Agora a pergunta. O fragmento de Tortarado de Itamar Vieira Júnior reflete características centrais da literatura contemporânea brasileira. Considerando a temática presente no trecho e as tendências da literatura atual, assinale a opção correta. O substancial do fragmento é a questão econômica, já que a ação dos donos da terra não é condizente com a legalidade acordada entre as partes envolvidas no contrato laboral. Onde no texto tem contrato laboral? O texto não fala de contrato laboral. No texto fala que os patrões, os donos, só pisavam na terra para receber o dinheiro das coisas que plantavam os moradores de Água Negra. Então nós temos a questão aqui de quem realmente produz a terra e aquele que explora a terra. Então não pode ser a letra A. A letra B.
A narrativa prioriza o retrato histórico de conflitos rurais no Brasil pós-colonial, em que as relações trabalhistas são garantidas pela Constituição Federal de 88. Se você está lendo a obra, você se recorda que a narrativa ela tem referências históricas do final do século XIX, mas se estende ali na primeira metade do século XX e um pouquinho ali, meados ali do século XX, né? Entre a primeira metade e o início ali da segunda metade do século XX. Então, não alcança a Constituição de 88. A letra B está fora de cogitação. E nós também não temos aqui essa questão de relações trabalhistas no sentido legal, constitucional. Não, nós temos uma exploração do senhor e daquele que trabalha com um formato herdado da escravidão, né? Um dos temas, obviamente, de Torturado é essa herança escravocrata. Os moradores de Água Negra são, essencialmente, afrodescendentes. O texto articula a luta por pertencimento e valorização das memórias e tradições de comunidades marginalizadas, alinhando-se a discussões contemporâneas sobre identidade, ancestralidade e justiça. O enunciado já disse para nós. Tendências da literatura contemporânea. Tendências contemporâneas. São as produções que querem valorizar, tornar visível a realidade de personagens historicamente marginalizados. E nós temos que trabalhar com essa questão da justiça social e reconhecer a identidade, a ancestralidade, a identidade e o pertencimento. O texto traz muito disso aqui, ó. Chegamos à fazenda há muitos anos. Eles pertencem a essa terra, nasceram aqui. Isso é o pertencimento. Portanto, o gabarito tem que ser aqui a letra C. A D não pode ser por quê? A temática do fragmento reflete uma perspectiva de transição de um Brasil rural do século XIX para um Brasil sustentado na urbanidade industrial do século XX. O fragmento apresentado não traz nada de urbanidade, é tudo zona rural, ainda mais indústria. O texto fala o tempo todo da terra. Beleza? Então, gabarito, letra C. A próxima questão, ainda de Torturado, está aqui. Leia o fragmento a seguir, isso é do romance Torturado. Vamos lê-lo. Maria levantou de onde estava, veio para cima dele, mas foi lançada em seguida ao chão por um tapa desferido com as costas da mão desproporcional do homem. Então, aquela agressão. Você lembra desse trecho? O Aparecido batendo aí na Maria Cabocla. Quando ele veio para cima para tentar me retirar dali à força, meu coração estava aos pulos. Sentia meu interior frio como a brisa da madrugada, mas permaneci firme como meus antepassados. Não foi o suficiente para evitar que Aparecido apertasse meu punho e tentasse me arrastar para fora. Encostei a lâmina que escondia atrás de mim em seu queixo, olhando segura para seus olhos vermelhos e com veias que se espantaram ao ver minha reação. Maria parecia sobressaltada com a visão que tinha, mas não hesitou em pedir que Aparecido fosse embora de novo. Correu para o quarto para fazer uma pequena trouxa e voltou gritando que não iria mais apanhar, que ele fosse de uma vez e a deixasse com os seus meninos que se virariam. Então, o tema aqui é evidente, né? A violência contra a mulher. A parte da leitura do fragmento e considerando o conjunto do romance, é correto afirmar: a cena demonstra a submissão histórica das mulheres do campo à autoridade masculina. Nós temos aqui mulheres que vão peitar o homem. A Belonise vai colocar a faca no queixo dele. A Maria vai lá arrumar a trouxa e vai dizer que não vai mais apanhar. Então, eu não vou considerar essa letra A correta porque não mostra a submissão. Elas reagiram, certo? Com destaque para a naturalização da violência no ambiente rural. O texto não quer mostrar que isso é natural. O texto quer criticar esse comportamento do homem. Apesar de Belonise manifestar medo e incerteza diante da situação, interfere diretamente no conflito para apaziguar a relação entre o casal. Olha, talvez um estudante um pouco desatento poderia marcar essa. Porém,
nós não temos essa incerteza, esse medo. Nós temos um trechinho que fala aqui, ó, que a Belonísia sentia o interior frio como a brisa da madrugada, mas permaneceu firme. E ela não teve incerteza, ela foi certeira. Ela encostou a lâmina que ela trazia, a faca, né, aquela faca fatídica, no queixo dele. Tá? Então, nós temos uma ação da Belonísia precisa e, ademais, não houve apaziguamento, muito pelo contrário, houve uma decisão da Maria de mandar o seu companheiro embora. Então não pode ser a letra B. A ação de Belonísia no trecho é tratada de forma alegórica, já que realisticamente seria difícil uma mulher em suas condições enfrentar um homem num contexto de violência doméstica. Ela enfrentou de verdade. Ela colocou a faca no queixo. É claro que estamos lendo aqui uma obra ficcional, mas a descrição ela é realística, ela não é alegórica. Então, sai fora a letra C, obviamente tem que ser a letra D aqui, que é o que sobrou. O episódio apresenta um momento de ruptura e resistência das personagens femininas, que é importante demais, frente à violência doméstica, revelando a força ancestral e o empoderamento coletivo, que é importante demais. A personagem Belonísia, sobretudo a Belonísia, ela vai dialogar muito ali com as personagens de Olhos d'Água. Fiquem atentos nessa relação comparativa de resistência, de preservação, de luta contra agressões masculinas aí. E também diante do contexto social marcado aí por silenciamento das mulheres, tá bom? Letra D, a questão 2. Questão 3, seguindo aqui, agora vamos para Olhos d'Água. Um fragmento aqui de Ana da Venga. Os noticiários depois lamentavam a morte de um dos policiais de serviço. Na favela, os companheiros de Da Venga choravam a morte do chefe e de Ana, que morrera ali na cama, metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que ela trazia na barriga. Gente, essa cena é muito forte. A Ana, que é a companheira de Da Venga, por isso Ana da Venga, ela morre, né, grávida, por uma ação policial. Isso mostra, né, a violência no contexto ali da favela. Com base no excerto e no conjunto do conto, é correto afirmar que a morte de Ana da Venga é um sacrifício individual que simboliza sua culpa por ter se unido a um criminoso, revelando a moralidade trágica que marca sua trajetória pessoal. Não, né, não é um sacrifício individual, né? A Ana, tanto a Ana quanto a Da Venga, elas são personagens metonímicas, né? São parte de um todo ali. E, obviamente, dizer que sua culpa, né, por ter se envolvido em um criminoso está fora do contexto ali do conto, né? Essa narrativa não quer falar de culpa, né, nem de relação de certo ou errado, mas da brutalidade do fato, né? São as circunstâncias que estão sendo colocadas aqui, tá? A narrativa revela a romantização... Ixi, eu vou parar de ler. Para de ler. Romantização? Tem romantização nenhuma. Muito mais romantização da criminalidade na favela, utilizando uma linguagem poética para atenuar a gravidade dos atos praticados por Da Venga. Não tem isso não, gente. Não está atenuando, não. Da Venga é um contraventor, né? Ana apaixonada por ele, Da Venga por ela, enfim. É um conto que mostra essa relação afetiva muito bonita, mas marcada pela tragicidade do contexto. Então não pode ser a letra B, não. Letra C. O conto constrói por meio da escrevivência. Essa palavra é importante demais em Conceição Evaristo. Escrevivência. Escritura da vivência. Uma crítica contundente à violência na favela e ao genocídio simbólico da população negra, evidenciado pela morte de Ana e do filho não nascido. Apesar de trazer, né, a palavrinha simbólica aqui, é claro que não genocídio simbólico, é claro que não um genocídio no sentido, né, estrito da palavra, né, mas muitos morrem, né? E esse genocídio simbólico não é só a morte fatal, a morte capital que Da Venga e Ana sofrem, mas também uma morte social, uma morte cultural, uma morte em vários aspectos. A narrativa de Conceição Evaristo, ela amplia as possibilidades de leitura para fora da realidade presente,
mas olhando também a realidade herdada do passado, da marginalidade, da intolerância, dos preconceitos, do racismo, enfim, uma gama de possibilidades sociais. Então nós temos essa letra C, uma boa opção, né? A palavra violência aqui é fundamental nesse conto, porque é uma violência mesmo. As críticas sociais e a idealização para de ler, não tem idealização nenhuma, ainda mais idealização da Venga como herói, o máximo que ele seria aqui talvez um anti-herói comunitário, aproximam o conto da proposta regionalista da segunda geração. Vixe, aqui saiu completamente fora. Né? Não tem nada de regionalismo. O regionalismo é aquela proposta dos anos 30 de falar de regiões do Brasil, como o Nordeste, com Graciano Ramos, Raquel de Queiroz, ou o Sul do Brasil, com Dionélio Machado e o grande Érico Veríssimo. Gabarito, letra C. Conceição Evaristo ambienta seus contos, essencialmente, para não dizer todos, mas essencialmente, na região urbana. Né? Nós temos um conto lá, final, que fala de uma questão mais comunitária, né? Ancestral, mas a maioria é tudo aqui na urbanidade. Beleza? Próxima questão, questão 4, ainda sob olhos d'água. As personagens femininas percorrem trajetórias marcadas por exclusão, resistência e ancestralidade. Sobre os destinos dessas personagens, analise as proposições abaixo. Eu chamo a atenção para esse tema da mulher. Tá? A mulher é muito importante aqui nas obras que estão sendo cobradas, principalmente aqui em Conceição Evaristo. Ana da Venga experimenta o amor e a morte de forma intensa, tendo seu corpo alvejado de balas enquanto protegia com as mãos a promessa de uma nova vida. Então, isso aqui é enredo. Né? Você leu, você percebeu, a própria questão anterior nos ajuda a responder essa. A 1 é verdadeira. A 2, do Zuquerense, a mulher em situação de rua reinventa sua existência por meio do delírio, da memória e da fantasia, entregando-se à morte num voo simbólico repleto de estrelas e ancestralidade. Isso aqui também é enredo. É só ler o finalzinho lá desse conto, né? Lembrando que nós temos a do Zu, a avó, a querença, a neta ali. Então 2 também é verdade. Maria é cruelmente linchada por passageiros de um ônibus, mesmo sendo uma trabalhadora honesta, uma narrativa que expõe o preconceito racial e a criminalização da mulher negra pobre. Isso tudo porque Maria estava conversando com o homem que assaltou um ônibus, que por sinal foi o seu namorado, foi o seu homem e inclusive pai de seu filho. Isso também é enredo, correto? Então essas questões aqui foram questões de leitura do livro, você leu, você lembra, obviamente, acerta ali. A personagem Natalina, embora deseje o filho que carrega, desiste da gravidez após ser abandonada pelo pai da criança, demonstrando fraqueza emocional diante da solidão. Essa você sabe que está errada. Quantos filhos Natalina teve? Primeiro filho de Natalina. Natalina entrega o filho para a enfermeira lá no hospital, não é isso? O segundo filho, do Tonho, o pai vai criá-lo. O terceiro filho é o filho do casal, né? O casal que vai contratar a Natalina para que ela seja uma barriga ali, né? De aluguel. Ela vai se engravidar do senhor, né? Do pai, do marido. A esposa vai, né, permitir que o seu marido tenha relações com Natalina para engravidá-lo. E assim seria o filho, né, do marido e, obviamente, né, por extensão ali, filho dela, enfim. Então, Natalina entrega o filho para esse casal, mas a quarta criança, que foi fruto de um estupro, a Natalina vai cuidar e vai criar. Esse conto, quantos filhos Natalina teve, é um conto muito forte. Então, número 4 está errado, porque ela não tem isso de desistir da gravidez, ela não desiste. A primeira gravidez dela, até que ela pensa em abortar, procura ter alguns chás, mas ela acaba tendo as 4 gestações. A quarta, né? Na verdade, o conto termina com a quarta, sugerindo que ela vai ter, né? Zaita, mesmo diante da violência urbana que lhe rouba o irmão e a infância, encontra redenção ao se tornar escritora e transformar sua dor em literatura. Gente, Zaita morre. Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Zaita tá lá no meio do tiroteio, o irmão dela, inclusive, faz parte lá de uma das facções. A Zaita morre. Então, essa 5 também está errada. Então, corretas, 1, 2 e 3, letra A é o gabarito. Ok? Muito bem. É fundamental que você tenha o enredo dos contos na sua mente, tá?
É interessante você lembrar dos contos da Conceição. Você está fazendo uma prova de vestibular. É a sua vida futura acadêmica que está em jogo. Então, por favor, né, se prepare bem. Mais uma vez, nós temos aqui o nosso caderno de questões com análise literária a partir do comentário de cada alternativa, comentário bem detalhado. Você que está estudando conosco sabe muito bem desse cuidado que nós tivemos em preparar um material com excelência para o direcionamento da sua leitura. Se você ainda não adquiriu, faça o quanto antes. Beleza? Próximo aqui, uma questão de Romanceiro da Inconfidência. Olha lá. Nós trouxemos aqui um fragmento. Na verdade, eu acho que é o texto todo, né? Isso, eu acho que é todo o romance aí, romance 23, da inconformada Marília. Vamos lê-lo aqui. Pungia a Marília a bela, negro sonho atormentado. Voava seu corpo longe, longe por alheio prado. Procurava o amor perdido, a antiga fala do amado. Mas o oráculo dos sonhos dizia a seu corpo alado: ah, volta, volta, Marília, tira-te desse cuidado, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E ela dormindo gemia, só se estivesse alienado. Entre lágrimas se erguia seu claro rosto acordado. Volvia os olhos em roda e logo de cada lado piedosas vozes discretas davam-lhe o mesmo recado. Não chores tanto, Marília, por esse amor acabado, que esperavas que fizesse o teu pastor desgraçado, tão distante, tão sozinha, em tão lamentoso estado? A bela, porém, gemia, só se estivesse alienado. E a névoa da tarde vinha com seu véu tão delicado envolver a torre, o monte, o chafariz, o telhado. Ah, quanta névoa do tempo longamente acumulado, mas os versos, mas as juras, mas o vestido bordado, bem que o coração dizia, coração desventurado, talvez se tenha esquecido, talvez se tenha casado, seu lábio, porém, gemia, só se estivesse alienado. Uma resistência da Marília em aceitar que seu amado Disseu já estava longe, em outra realidade, e provavelmente, talvez até já esquecido dela. A respeito do poema e de seu contexto intertextual e histórico, essa informação importante, né? Intertextual e histórico, analise as afirmações a seguir. O poema apresenta uma leitura melancólica e lírica da personagem Marília, sim, ela está triste, que ressignifica de forma trágica o ideal amoroso pastoral do arcadismo correto, porque lá no arcadismo nós temos a Marília como uma estrela bela do Tomás Antônio Gonzaga, está correto. A repetição insistente do verso só se estivesse alienado evidencia a inconformidade da voz feminina diante do abandono amoroso e também de um possível apagamento da memória histórica. Não, só se ele tivesse alienado, como isso é possível? Então Marília resiste aqui, está correto. A2. Cecília recupera a personagem de Marília, consagrada na poesia de Tomás, mas a reconstrói a partir de uma perspectiva subjetiva feminina, de luto e resistência. Sim, nós temos aqui a Marília dizendo a sua voz explícita na lírica. Sim, e ela está, obviamente, sofrendo ali. 3 está correto. Então, 1, 2, 3, correto. Né? 1, 2, 3, correto. 1, 2... Aqui já até achou a resposta já, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. Então, essa 5 tem que estar certa e a 4 tem que estar errada. Vamos ver a 4 ali? O poema, apesar de ambientado no contexto da Inconfidência Mineira, apresenta uma visão idílica e romantizada da relação entre Marília e seu pastor, minimizando os conflitos políticos vividos por Disseu. Gente, Marília está sofrendo. Ela está triste, ela está chateada, o amado foi embora. Então não tem essa visão idílica romântica, não. Tá? Idílico está relacionado ao campo. A obra Marília de Disseu de Tomás Gonzaga, sim, a obra lá do século XVIII, ela tem uma visão idílica. Mas aqui em Cecília Meirelles, século XX, não tem essa romantização, não tem essa visão idílica. A 4 está errada e, obviamente, assim tem que estar certo. O gabarito tem que ser a letra B aqui, numa outra possibilidade. Há no poema uma tensão entre o tempo presente do luto e o
tempo passado das promessas e dos afetos. Por isso que a Marília fala, nossa, será que ele está alienado? Como é que ele pode ter esquecido do bordado? Como é que ele pode ter esquecido das juras que ele fez? Que se revelam agora como traço da memória e da desilusão, né? Coitado da Marília aí. Muito bem. Gabarito letra B. Tranquilo? Seguindo aqui. Próxima questão, a questão 6. Olha lá. Publicada em 53, Romanceiro da Inconfidência de Cecília, reconstrói poeticamente os acontecimentos em torno da Inconfidência com foco nas figuras históricas e simbólicas do movimento. Sobre essa obra e suas características, é correto afirmar que o Romanceiro da Inconfidência retoma os acontecimentos históricos da Confederação Mineira com rigor documental. Gente, não é um documento, é poesia. Não é documento, é poesia, tá? Porém, com recursos líricos, tem lirismo. Beleza. Para garantir fidelidade à historiografia oficial. Olha, apesar de nós termos os antecedentes da Inconfidência, a Inconfidência e o posterior, ou seja, nós temos de fato todos os personagens que participaram da Inconfidência Mineira de destaque são apresentados aqui por Cecília. A consequência, morte de Tiradentes, quartejado, enforcado, belezinha, isso acontece. Mas eu não posso falar que isso é a fidelidade e nem documental, porque a Cecília poetiza. Ela dá voz a personagens que não tiveram vozes. E ela cria situações de comunicação, de diálogo entre os personagens que, obviamente, não estão presentes na historiografia oficial. É tudo poesia e imaginação da Cecília, tá? Ela mantém a coerência histórica, mas com um olhar poético. Cuidado! Ao longo da obra, Cecília constrói uma narrativa épica aos moldes homéricos. Não. Os moldes homéricos é aquela narrativa fabulosa, com um herói invencível, valoroso. Quando fala de Homero, você lembra da Ilíada, lembra da Odisseia. Não tem nada a ver. Exaltando heróis masculinos com ênfase em feitos militares e glorificações nacionalistas. Né? Obviamente, né? Isso aqui é muito menos. O Brasil não era nação aqui, né, gente? A tentativa da Inconfidência foi isso. Então não tem. Letra B, nenhuma possibilidade. A obra reconstrói poeticamente os eventos da Inconfidência a partir de múltiplas vozes e perspectiva. Correto. Nós temos lá vozes de personagens que foram marginalizados. Mesclando elementos líricos, simbólicos e históricos, com destaque para a dor, a memória e a crítica à opressão colonial. Letra C tá linda. Perfeito. Grava essa informação aqui e vai com ela para a prova. O título da obra remete ao gênero épico medieval, o romanceiro popular, e por isso adota redondilhas maiores, acompanhadas de rimas fixas, para recriar a oralidade da época. Olha só, de fato, o romanceiro tem a ver com o gênero medieval, tá? E a Cecília, ela adota em alguns momentos redondilha maior, mas não é recorrente. Nós temos redondilhas menores, inclusive versos livres. Rimas fixas, não tem rimas fixas, tá? Ela varia ali o jogo de rimas, tá bom? Então, não pode ser essa a resposta, não. Tem que ser a letra C de casa. Beleza? Próxima aqui agora. A penúltima questão sobre Casa Velha de Machado de Assis. Vamos lá. Vamos marcar a incorreta. Uma questão bem seca aqui, bem chuta. A narrativa é conduzida por um narrador em primeira pessoa que se envolve diretamente com os personagens da trama e busca inicialmente material histórico para escrever sobre o primeiro reinado, mas acaba revelando outra história mais íntima e emocional. Sim, é a história do cônego. Ele traz para nós no início que ele está lá na casa para fazer uma leitura, na casa da Dona Antônia, para fazer uma leitura na biblioteca para documentos, um texto que ele estaria fazendo sobre o primeiro reinado, Dom Pedro I, considerando que Dona Antônia foi esposa de um ministro. Mas aí depois ele resolve contar uma história íntima ali da família, que ele conheceu o Félix, a Lalau, e vai falando um pouquinho ali, de forma até próxima, né? Porque ele é um personagem, do que ele sentiu dessa história ali. Então tá correto a letra A. A letra B. A jovem Lalau, embora de origem modesta, é retratada com graça, sensibilidade e força moral, revelando-se digna de afeto e respeito. Sua figura torna-se central na trama à medida que se percebe o afeto mútuo entre ela e Félix, o filho da dona da casa, principalmente quando o padre, o cônego, percebe isso. Então, está correto que ela, de fato, ela é de origem modesta
Isso, inclusive, é o empecilho para que Félix fique com ela. A personagem Dona Antônia é construída com traços de recato, religiosidade e orgulho aristocrático, mantendo viva a memória do marido e zelando pela ordem tradicional da casa, respeitando o patriarcado ao aceitar as decisões do filho sobre sua vida. Opa! Aceitar decisões do filho sobre a sua vida? Gente, ela pega esse patriarcado e transforma no matriarcado, né? Ou seja, ela é a dona ali. Ela tenta preservar tudo aos modos, né, aristocráticos, burgueses, da ordem, da aparência. O filho tem que se casar com uma mulher que tem a mesma condição social. Então ela não aceita a decisão do filho sobre sua vida, não. Inclusive, a mensagem narrativa é que o filho quer outras coisas, mas a mãe vai direcionando o que ele tem que fazer. Então, a resposta errada, o gabarito tem que ser a letra C aqui. Tudo bem? A letra D. A obra tensiona, de forma crítica e sutil, os limites da hierarquia social e do preconceito de classe no Brasil oitocentista, que existe até hoje, obviamente, né? Um homem rico casando com uma moça pobre, ao narrar um amor impossível entre um rapaz de elite e uma jovem de origem social inferior. Essa aqui está correto. Como nós sabemos de fato, o Félix não vai se casar com a Lalau. Pessoal, basicamente por isso. Tá? A resistência basicamente vai ser essa. A Dona Antônia vai inventar uma história, né, de que a Lalau seria irmã por parte do pai de Félix. Ela vai acabar pagando a sua língua porque ela acreditava que seu marido era um poço, né, de virtude. Ela inventa um adultério, mas no final nós descobrimos que houve de fato adultério, certo? Mas a Lalau não é a filha do ministro, mas o ministro teve uma relação com a mãe de Lalau, inclusive engravidando-a, só que o bebê vai morrer prematuramente. Última questão agora do nosso simulado gratuito, disponível para você que vai realizar a prova da Federal Diamantina. Espero que esse simulado, essas questões tenham ajudado você a tirar alguma dúvida. E se você quer resolver mais questões, nós temos um material exclusivo que é o caderno de questões. Beleza? O link está aqui na descrição. Não deixe de adquiri-lo. O investimento é muito pequeno para a grandiosidade de conhecimento que ele vai lhe trazer e, obviamente, ajudar você aí a gabaritar a prova. Além disso, adquirindo nosso caderno de questão, você vai receber no seu e-mail outro simulado exclusivo, tá? Mais 8 questões inéditas exclusivas nessa reta final para o Vestibular Federal de Diamantina, UFVJM. Beleza? A última questão aqui sobre Casa Velha de Machado de Assis, assinale agora a correta. Olha lá. A casa, espaço principal da narrativa, representa a estabilidade da elite imperial brasileira, sendo descrita como símbolo de harmonia e permanência dos valores familiares e religiosos. Olha só. A estabilidade da elite imperial brasileira, esta família que está aqui em questão, ela não faz parte do império, tá? O marido da Dona Antônia foi ministro, ok? Além disso, nós temos símbolo da harmonia e permanência dos valores familiares. O marido da Dona Antônia atraiu, tá? Então nós não temos essa harmonia. Ali nós temos uma narrativa que tem uma tensão, né, marcada por decepções. Então, há sim essa tentativa de permanência de valores, essa tentativa, né, de manter ali o status, a aparência, mas uma das propostas de Machado de Assis na sua literatura realista é justamente criticar essa aparência. A sua linguagem é irônica, tá? Essa sociedade, esse burguês, esse nobre, ele não é isso tudo que ele diz, não. Então, letra A está errada. Letra B. A personagem Félix representa o ideal romântico do jovem rebelde, pode até parar de ler. Machado de Assis, nessa sua face, não é romântico, capaz de romper com as normas familiares e sociais em nome da liberdade amorosa, nunca, sendo o único que se desafia a moral da Casa Velha. Não. Fica claro para nós que existe uma correspondência amorosa entre Lalau e Félix, mas ele opta por se casar com a Sinhazinha.
O desfecho da história reforça a moral tradicional ao unir Félix e Lalau por meio do reconhecimento tardio de que o amor deve se sobrepor às convenções sociais, resultando em um final feliz e conciliador. Ah, claro que não. A narrativa não mostra isso. Félix se casa com a Sinhazinha e Lalau lá com o filho do cocheiro, né? Então, gabarito tem que ser a letra D. Aqui. O narrador, ao assumir a tarefa de escrever sobre o passado, que era o primeiro reinato, né, do Dom Pedro I, rompe com a linearidade histórica e constrói uma narrativa marcada pela memória subjetiva. Né? Ele vai falar do que ele viveu, experimentou ali, né? Uma narrativa psicológica ali, apesar de seguir uma certa cronologia dos fatos, mas ele está lembrando da situação, revelando uma tensão entre a história oficial, né, que era o que ele queria, a história do primeiro reinato, e a experiência íntima dos indivíduos, os personagens que ele conheceu ali na casa de Dona Antônia, Félix e Lalau. Gabarito, letra D. Então esse foi o nosso simulado, espero que você tenha acertado tudo. Se teve algum deslizes com essa aula, ficou mais esclarecido. Nessa reta final estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Mais uma vez, se você ainda não conhece o nosso caderno de questões, conheça-o, é fundamental você se preparar bem, resolver aí, né, mais 40 questões inéditas exclusivas, tá? E além disso, você vai receber mais questões nessa reta final no seu e-mail, tá bom? É só acessar aqui o link na descrição. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like. Abraços genuínos!